Vai começar mais um podcast. Aqui quem fala é o Alberto, da The Judgment. E aí a gente vai voltar aí com as cartas de injusta, né? O quadro aí de cartas justa ou injusta. É o quadro que eu sempre coloco aí as cartas estão no formato, né? E aí eu faço uma discussão sobre elas, né? Já tem um tempinho aí, né? Que eu não venho gravando nenhum podcast, nada, né, do tipo. Mas a gente vai trazer aí um bloco que eu vou dividir em dois blocos, né? Que a gente vai falar um pouco sobre as floodgates, né? Ou cartas aí que tentam se passar por floodgates. A carta em questão agora, a gente vai fazer a primeira parte, né? Eu vou dividir em dois blocos, dois episódios. A primeira parte eu vou falar sobre a dimensão Barry, né? E aí eu vou dar uma contextualizada, trazer todo aí a justificativa de eu estar falando dela aqui, né? E aí encaixar, né, as temáticas, né? Talvez eu transforme esse conteúdo também em texto, né? Porque aí também faz um tempinho que eu não escrevo nada na plataforma da MAIP. Então, sem enrolação, né? Vamos aqui pro efeito da dimensão Barry, né? Vou deixar o texto aí para vocês. É uma normal trap, né? E aí o efeito dela é bem simples, para bem falar a verdade. Mas é um efeito bem quebrado, né? Declara o tipo de monstro, né, sendo ritual, fusão, sincro, exceed, XYZ, né, e pêndulo, né. Não tem link porque essa carta ela foi lançada numa época que não existia link, né. Foi ali praticamente quase no final da era pêndulo, né. A mesma coleção do Estar Vivendo, né, que é alvo de Super Poly. Aí veio ela, que era uma carta bem cara, bem difícil de tirar também. A tiragem dela, a Secret, né? Ela é de 2000 e... se eu não me lembro... se eu não tô lembrado muito, assim, acho que é 2016 ali. Lá quase no final do ano, né? Ali entre novembro e dezembro, né? E aí, quando você declara aquele tipo, né? Nenhum jogador pode fazer especial sumo, né, daquele tipo declarado, e todos os efeitos no campo daquele tipo, né, que você declarou. Por exemplo, tu declarou ritual, ninguém pode fazer ritual naquele turno, e todos os monstros que estão lá no campo também daquele tipo também estão com seus efeitos negados. Efeitos negados, né? O que é? O bicho foi pro cemitério, não vai ativar, entendeu? Negado mesmo, completamente. E aí você ativa uma vez por turno, tarará, né? Porque, lógico, imagine uma carta dessa não sendo uma vez por turno. Podia fazer um loop dela, aí pelo menos umas 2 ou 3 usabilidade aí de tipos de carta, né? Como eu falei, não é uma carta que veio na era Link, né? Foi já ali quase no final da era Pêndulo, né? Dos decks de pêndulo. Então a discussão é que eu vou começar agora, né, no caso, que é falar sobre os problemas que as floodgates têm, né? Essa aí é um caso à parte, né? É uma carta que totalmente sem resposta, né? A gente pode falar aí que a gente tinha um Red Reboot, mas é outra carta que tem problema também, né? Porque qual é o problema dessas cartas, né? A gente vai falar nessa primeira parte de cartas floodgates, mas que elas não têm assim um fator limitância, né? Não é uma carta contínua. A gente vai falar sobre as contínuas mais tarde, né? No segundo bloco, mas a gente vai falar das que eu vejo assim que tem um potencial de dar mais merda, né? Que são as cartas que bloqueiam mecânicas que não necessariamente precisam estar no campo para ficar bloqueando uma mecânica. Uma coisa é você ativar uma lância no turno do oponente,
E aí tu vai ter resposta, né? A não ser que tu contrapõe isso com outra carta, né? Mas geralmente não tem na resposta. A resposta mais aí seria Khaled ou um Gama da vida, né? Ou um bicho que esteja ali interagindo, né? Ou uma trap, sei lá. E aí, e outra coisa é tu ter uma Hyperwall, né? Que é uma trap contínua, que ela fala, né? Nenhum jogador pode banir carta. Beleza, né? Tu pode facilmente explodir aquela carta e tu voltar a banir as cartas, entendeu? A lança tu não consegue fazer isso. Só que a lança ainda assim é uma carta um pouco nerfada, né? Porque ela só dura o oponente. Ela não é uma shift que dura 2 turnos, por exemplo. A shift é uma carta que é uma macrocosmo, né? Ela é ativa, ela tem uma condição, né? Você não tem que ter carta no cemitério, ativa até o próximo turno. Todas as cartas de que seriam pro cemitério são banidas, são removidas do jogo, né? E aí é uma macrocosmo, né? Aí eu vou dar uma singularidade aí sobre, tô colocando aqui, né? Por etapa aqui. Então, no primeiro caso aí tem a Imperial com a Lancia, né? Agora a gente quer o artefato Lancia, né? Para vocês não pensarem que é outra carta. Mas aí tem agora Macrocosmo, Shift, né? E a Dimensional Barrier, que é a carta que a gente vai dar assim, uma ênfase maior aqui, tem a não fusão área, né? Que a galera geralmente usava bastante em deck para deck de fusão, combater um Teara, combater. Agora estão usando, né, tanto no CG como no TCG. No TCG, no caso, para declarar Exceed, né, pra não vir os bichos do Teara, né, e atrapalhar, dá bastante. Mas ainda tá valendo a pena declarar fusão, né, para atrapalhar os Branded aí, né. Que daí é um deck que tá aparecendo, apesar que tá mais tímido, né? Mas ainda aparece bastante. Mas a galera geralmente tem os synchro, né? Com os dominados aí pelos Super Heavy Samurai aí do OCG, com os Sword Souls, né? Que ainda estão pendurando bem aí no jogo, performando aí. Tá bem tímido, mas quando a gente fala de decks de synchro, né? Esse é o que tem mais assim, aponta aí, tem mais visibilidade pro competitivo atualmente, né? Então, para não me perder aqui muito no que eu vou falar, né? Aí eu deixei para vocês, né? O efeito da carta. Dei aí umas concessões aí de cartas contínuas e não contínuas. Qual é o problema das cartas não contínuas, né? Mas a beta ela dura 1 turno, 2 turnos. Dependendo da match, dependendo do jogo, isso é decisivo, entendeu? Muito decisivo. Por exemplo, o próprio Branded, né? Usa uma carta no combo com a Explosion, que é uma trap que invoca um bicho no campo do oponente, né? Que é um suporte de Gimmick Puppet, né? A marionete. A marionete, quando ela é invocada, ela te loca somente em Special Summon, invocação especial desses bonecos, né? De Gimmick Puppets. E aí loca o oponente, né? Tu tá invocando no campo do oponente, então tu vai locar o oponente. Aí acabou pra ele, né? Não tem uma resposta direta para esse efeito, entendeu? Quando ela pisa, né? Acaba que negando tudo ali. Então esse que é o problema. São cartas que não existe uma resposta. Tu não tem uma resposta plausível com fácil acesso para ela, entendeu? Então esse que é o problema. Ela, por exemplo, ela é uma carta que na feita que ela se invoca já era. É o mesmo caso da foice, do artefato foice. Quando invocava, né?
nenhum jogador fazia a invocação do extra deck. Então foi esse o motivo maior do banimento da foice, porque a foice era uma carta que quando se invocava esse efeito já rolava, entendeu? Então, e aí era muito difícil tu sair dessa situação de tu evitar esse efeito, né? A não ser que tenha, novamente falando, uma resposta plausível, uma cross-out, sei lá, alguma coisa que negue efeito de monstro, né? Ou negue a invocação daquilo ali, né? Enfim, dependendo da situação, alguma hand trap também, porque a Sancto era uma carta que o pessoal usava muito no Sky Strike, né? Que é o artefato Sancto, colocava do deck, aí tu podia dar uma Ash. Só que a carta em si, ela não era só usada da maneira tradicional, né? Tinha combos aí com o Barone, né? Que trazia lá do cemitério. Tinha combos aí com o Dagda, né? Que é uma carta do suporte tradicional do deck, mas era genérica suficiente para usar em vários decks, né? E aí tinha uma maneira de ligar esses efeitos, porque tu setava ela e quando ela é destruída, ela é invocada. Então é uma carta totalmente quebrada, né? Por esse efeito de setar e se ativar, invocar e se ativar, né? A maioria net é a mesma coisa. E não fugindo muito do nosso assunto alvo, a Dimensional Barre também tem muito essa questão. Se você não tem uma negação de trap, ela acaba com o jogo. Pelo menos um turno teu performando aí. Se tu é um deck, por exemplo, que é full combo, full invocação, tu perde o jogo, né? Se tu é um deck assim que tem um pouco mais de hand trap, de interação, talvez até tu segure mais, mas é muito difícil, porque o cara passa com o campo forte e complementar, né? E aí ativa uma barra contra, né? Se tu deck for um de fusão, acabou, fusão. Se tu deck for um deck de caixa-tira, de Exceed, acabou, caixa-tira. Se é um deck de synchro, como o Sword Souls, né? Fica difícil pro Sword Souls, né? Tem os tenizinhos lá, mas não é uma segurança, não é que você consiga ali ficar segurando só que aqueles links, né, dos tenis. É complicado, né? Assim como os outros decks também. Pode escapar aí por uma variante de link, mas não é uma coisa que vai te dar consistência suficiente para segurar o jogo. E aí, esse que é o problema. Ah, Beto, mas a Red Reboot seria a carta ideal para dar numa Dimensional Barrier. Mas aí que tá a história. A Red Reboot também é uma carta bem opressiva, principalmente para deck de trap. Porque ela negava e do resto daquele turno em questão ninguém mais ativava trap. Então era uma carta que tem o mesmo problema da Dimensional Barrier. Então você não pode ter no jogo cartas problemáticas resolvendo cartas problemáticas. Esse que é o problema, né? Então, com essa força aí que a Dimensional Barrier já tem dado desde aí do início do formato Branded, né? E outros formatos também aí do Paleo Frog, né? E teve outros decks aí que eram muito sensíveis à Dimensional Barrier, né? E ela realmente é uma carta que por um fato de mecânica de jogo ter muito voltada a Link, ela ficou meio esquecida. Mas agora, como ressurgimento aí de decks voltados a algum tipo de invocação, essa carta acaba ficando um pouco mais quebrada o suficiente para ter uma discussão, né? Que é a discussão dela possivelmente pegar uma lista, né? Seja limitado, seja banido, né? O fato não é uma carta bacana para estar no jogo, uma carta assim saudável para estar no jogo. E
pra galera usar de side e jogar, né? Por cima disso. Fica basicamente, começou, tu tem ela, fez o teu campo, tu tem muito mais chance de vencer o jogo, né? Então é uma carta assim que mas Beto, tu pode botar, não pode botar em primeiro. Mas essa carta não é para jogar em primeiro. Aí que tá a questão, ela foi feita para sidear. Não é uma carta para jogar em primeiro, de fato. Entendeu? Se bem que se tu for um cara que é muito sortudo, ganha muito dado, tu pode até arriscar e usar alguma cópia dela, mas é uma carta geralmente para colocar side, né? E aí que tá o lado ruim, porque as Floodgates geralmente, as Floodgates com mais representatividade no formato, elas começam entrando aí a partir do segundo game, porque aí o oponente já entende teu deck, já sabe a característica do teu deck, a estratégia, então ele vai malear o side dele, vai tirar as cartas do deck que não estão sendo suficiente para combater teu deck. Então, basicamente ele vai tirar, por exemplo, uma Macrocosmo, uma Mirro de Cachitira, e pode colocar muito bem Dimensional Barrier, entendeu? Porque só tô dando exemplo aqui, mas tem muitos fatores, né? A própria Mirro de Teara tinha o fator do quem vai invocar o Abyss do Illy primeiro, entendeu? Então a carta em si, né, a dimensão da barra em si é uma carta que ela não ajuda na Mirro, né, dos Cachitira, né? Só deixa o jogo mais muito nessa questão de vou começar no dado e vou ganhar se eu puxar minha dimensão barra, que, né, naquela coisa de skill, que o formato estava muito levemente aí entrando para skill, né? Skill. E isso estava muito bom no jogo. A gente teve o formato aí do Teara, que foi um formato tier 0, né? Com uma expressão alta aí do deck, mas a gente teve um formato com uma skill muito alta, né? Onde a habilidade dos jogadores importava muito. Não que ela não fosse trivial, né? Uma coisa que seja importante para todo game. Mas a skill, de fato, hoje ela tá muito mais, assim, ela permanece muito mais evidência, né? Por exemplo, você consegue montar um deck que não seja Cachitira se você é um jogador bom, né? Já tem uma certa experiência, você consegue jogar, né, contra o Cachitira, entendendo como o deck funciona, né? Jogando com outro deck que ninguém espera, né? Que aí teve no caso aí os Sprite, né, que toparam. Teve aí recentemente agora Los Angeles e Londres, os Natura Runic, né? Teve até um Sprite Runic misturado com o Tenguinho agora, que eu fugi da cabeça, né? Dos bichinhos fofinhos aí. Tem os Melf, né? Tem com o Melf também. Inclusive esse aqui foi BR, né? Começou a usar, né? Então, enfim, é um Link 2 genérico aí, mais sinergia que a galera conseguiu encontrar aí para jogar de Sprite ainda, que é um deck bem resistente. E por mais que tenha levado bastante lista, ao contrário do Teara, ele tá performando bem aí pós-lista, né? A galera conseguiu achar outra forma de jogar com o deck. Mas enfim, essa que é a questão. A diferença das cartas contínuas, dos Floodgate contínuos para Floodgate que não são cartas contínuas, aquelas que duram um turno ou duram um período indefinido, né? É que as contínuas, você pelo menos tem remoção, entendeu? Você pode abrir com remoção e removê-las. As Floodgates que não são contínuas, aquelas que ativam no turno em questão, e se você não tiver uma resposta, já era. O turno fica ali
fragilizada, essa que é a questão, entendeu? Que no meu ver no jogo é as mais problemáticas, né? Que as próprias spell ou trap contínua, campo, algum bicho que tem alguma habilidade de travar alguma mecânica, né? Um Vanity Fiend que não pode fazer especial, mas ele é um bicho, entendeu? Ele é um bicho lá, ele pode sair de lá e tu voltar a fazer especial, entendeu? A lança, a foice tu não conseguia fazer isso, né? A foice pisava, acabava. Se tu não pudesse negar, acabava. A Dimensão Barre, a mesma história. Pode ter quilos aí de cartas que não deixa fazer uma determinada invocação do deck. Mas a Dimensão Barre, ela, na vez que ela ativa e não tem nada para interagir para negar ela, o efeito, acabou. Entendeu? Então, cartas assim que não são contínuas, não tem um leque de opções bons, né? Para elas serem negadas ou serem respondidas, é bem complicado se falando de uma Floodgate, né? Uma coisa é um Natura Beast que nega, né? Spell. Outra coisa é uma Imperial Order, por exemplo, que está banida, né? Então essa vai ser a primeira parte do podcast, né? Eu espero que a galera tenha conseguido pegar a mensagem aí da primeira etapa, né? Falando aqui das cartas das Floodgates, sem o teor delas estarem no campo presencialmente lá, né? No campo, para continuar travando a mecânica do jogo, né? E de cartas que são uma Floodgate disfarçada que basta serem ativadas, que elas, e sucessivamente ativadas, né? Elas tenham aí bloqueando aí as mecânicas do game, né? Então isso, eu espero que tenham gostado, né? A parte 2 a gente vai trazer outro exemplo, outra carta que eu acho que vale a pena trazer, né? E aí a gente continua a discussão das Floodgates, né? Agora abordando aí as Floodgates contínuas, né? Aquelas que tem que estar no campo a resolver. Mas a primeiro momento agora, a gente já viu que as mais problemáticas é aquelas que ativam e você e assim, dependendo do caso, você não vai ter resposta para aquilo ali, entendeu? Então, espero que tenham gostado, né? Se eu acho a Dimensão Barre uma carta justa, é uma carta de formato, entendeu? Vai depender muito do formato que ela tá. Por exemplo, um formato dominado por links, ela é inútil, né? Mas um formato que tá uma diversidade de tipo de invocação, link oscilando para sincro, né? Para fusão, para exceed, até rituais que estão menos, mas ainda tem alguns deckzinhos que faz alguma graça, né? Enfim, os pêndulos, né? Mas é uma carta extremamente prejudicial e extremamente complicada para game design de formatos que esteja com uma variedade de invocação, né? Uma variedade aí de decks aí de uma dominância só de invocação, né? Então, esse é o meu posicionamento, né? Espero que tenham gostado e até o próximo podcast, né? Que não vai demorar tanto assim, não. Dessa vez a gente vai deixar os quadros mais próximos aí. Mas a parte 2 já vai estar sendo gravada aqui, já postada assim que for possível, né? Espero que tenham gostado. Valeu, falou!